Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, né, para nossa correção hoje das atividades de arte. Nós estamos falando de arte urbana, né, o street art. A primeira questão é fale um pouco sobre o que você entende por street art. Então, eu fiz aqui um resumo. É um tipo de arte encontrada nos espaços urbanos, manifesta-se por meio de intervenções, né, e performance, como grafite, teatro, entre outras. Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos, né? Então, nós comentamos até, né, que ela é encontrada ali, aonde? Nos metrôs, né, nas praças, nas ruas, tá? Então, ela usa esses ambientes para interagir diretamente com as pessoas, né, com a população, tá? Ah, Dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem necessidade de deslocamento até os centros culturais, né? Então, é uma arte que está ali acessível à população. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente na medida em que o ser humano vive e se desloca pela cidade. Então, é aquela arte que você vai se deparar com ela, você vai encontrar com ela pelo meio do caminho. Onde podemos encontrar manifestações desse tipo de arte? Então, foi aquilo, né, que eu acabei falando ali no comentário. Nós vamos nos deparar com esse tipo de arte nas ruas, né, nas praças, nos metrôs, tá? Diferentemente, né, da arte tradicional, né, que as pessoas têm que ir no teatro, né, nos museus. Então, esse tipo de arte, ela está nas ruas, ela é uma arte acessível a todos, né? Então, aqui, olha, a arte urbana propõe justamente sair dos lugares ditos consagrados, né? Aqueles destinados a exposições e apresentações artísticas, como, por exemplo, teatros, cinemas, bibliotecas e museus, para dar visibilidade à arte cotidiana espalhada pelas ruas. Ok? Quais os temas utilizados por esses artistas? Olha, os temas são os mais diversos, né? Mas eles também englobam ali, né, as críticas sociais, políticas, né? Então, tem tudo isso ali dentro da arte urbana, certo, pessoal? Vamos lá para a próxima. Uma das grandes técnicas muito utilizadas, uma das técnicas muito utilizadas pela arte urbana é o grafite. Então, eu pedi aqui para vocês pesquisarem mais duas técnicas, né, utilizadas nesse tipo de arte. Aqui eu coloquei aqui como exemplo, né, o stencil, tá? Utiliza a técnica de recortar um papel rígido, né, e usá-lo como molde. Então, acho que a maioria das pessoas conhece o stencil, né? Então, tem o stencil na pintura, que tem ali um molde, que é feito ali com um papel duro, né, rígido, e você vai dentro daquele modelo ali, né, e faz a pintura, tá? E faz a obra ali. Esse é um método mais prático no momento de se fazer as intervenções diretamente nas ruas, né? Assim, bem mais prático, né? Mais rápido também. Outro que eu coloquei aqui é o stick art, que é o termo em inglês para arte em adesivos também, né? Esse tipo de manifestação artística utiliza a aplicação de adesivos pela cidade. É uma forma rápida e discreta de intervenção nos cenários urbanos. Então, nós podemos observar nos grandes centros, né? Esse tipo de arte, que é esse stick art, é bem interessante. Na sua opinião, qual é o propósito da arte urbana? Então, aqui era uma questão pessoal, né? O que para você, qual é a sua opinião sobre o propósito dessa arte? Seria o quê? Mais pessoas ter acesso à arte, divulgar os talentos, né, dos artistas, promover, né, a cultura, tá? A sua opinião em relação a isso, ok? Agora, temos aqui uma questão do dia 20 do 11, o gabarito. Nós passamos aqui a falar um pouquinho sobre a cultura de massa, né? Discutimos bastante na aula
ali falamos bastante sobre isso, né? O que é cultura de massa? Dê alguns exemplos. Bom, a gente pensa que nos exemplos seria o quê? Novelas, mídias em geral, filmes populares, programas de TV, né? A cultura de massa, a cultura pop também é conhecida assim, né? É o produto realizado pela indústria cultural. Qual que é o objetivo principal aqui, né? A comercialização, tá? É o capitalismo, é o dinheiro, né? Então tem um intuito de o quê? De levar essa cultura de massa para as pessoas, no sentido que elas possam ali ser coagidas a comprar, né, a consumir, a estar sempre ali presas ao consumo daquele tipo de cultura, né? Então, olha, é o produto realizado pela indústria cultural, tem o intuito de atingir a massa social, considerando massa, né, em seu sentido de coesão e opacidade. Portanto, a cultura de massa é o meio e o fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais em um ideal comum e homogêneo. A cultura de massa tem a propriedade de absolver o antagonismo e transcender distinções sociais, étnicas, sexuais, etárias e etc., transformando-as em produtos para um consumo no mundo de consumidores livres, exemplo, novelas e tal. Então, foi todo aquele comentário, né, que nós foi falado na aula, né, quando a gente abordou esse assunto, né, é justamente isso aí, é fazer a pessoa ficar, a grande massa ficar presa, né, a certos produtos. Quando eu digo produtos, produto, né, de toda forma, né? Também pode ser televisão, programa de TV, novelas, anúncios e tudo mais, certo? O objetivo realmente é o consumismo e a venda, né? O dinheiro em si. Vamos lá. Então aqui vamos para a questão, né? Quais são as principais características da cultura de massa? O que nós poderíamos falar então? Característica assim principal seria o quê? A cultura de massa, ela não é produzida, e sim ela é reproduzida, né? E também ela visa o quê? Ela visa movimentar, né, o mecanismo do capitalismo, né? Então é isso aí. Ela visa o quê? Gerar lucro, né? E sempre está reproduzindo algo que já está pronto. Então ela não cria, ela vai sempre ali reproduzindo, né? E gerando lucro sempre. Né? Então essas seriam as características assim que nós podemos dizer que são as principais. Comente o que poderia ser uma das consequências da cultura de massa. Então aqui as consequências, né? Eu acho assim que as consequências, né, é a alienação, né, da população, é fazer com que as pessoas parem de pensar a respeito do próprio consumo, do consumo, o que ela está vendo, o que ela está assistindo, o que está sendo passado, quais são as mensagens ali subliminares que tá passando ali, que tá tentando ser introduzida ali naqueles canais, naqueles programas, né? Uma das consequências da cultura de massa é a homogeneização da cultura, que considera estranha qualquer manifestação cultural que não incentive o consumo exacerbado de bens e serviços, conteúdos veiculados por meio de comunicação em massa. Também colaboram para a formação de indivíduos incapazes de aprofundar análises sociais ou desenvolver seu pensamento crítico. Então é isso aí, né? Aquela questão. Passa-se as pessoas, os indivíduos, a não ter mais um pensamento crítico, né, em relação às coisas, né? Então eles ficam ali só na questão do entretenimento, sendo ali de uma certa forma manipulados, né, e um empobrecimento cultural, né, digamos assim, tá certo?
quais as diferenças entre cultura de massa e cultura popular, né? A cultura de massa é essa que nós estamos abordando, né? Visa ali o consumo, conduzir as pessoas a não pensar, a ficar sempre ali na zona de conforto, né? Consumindo, gera ali o lucro, ali, sempre em primeiro lugar o capitalismo. Tá? A cultura popular é a cultura tradicional, né? Muitas vezes com menor elaboração técnica, né, do que a cultura erudita, né, digamos assim, né? Ela é menos elaborada, ela tem ali a voz do povo, né? A tradição, certo? Então, mas que objetiva apenas a produção artística para a expressão do artista, né? Então ela vai ter ali, o artista vai se expressar através da cultura popular, né? Podemos eleger como cultura popular a música caipira brasileira, o samba, o grafite como arte urbana, a literatura de cordel nordestina e a nossa culinária popular, né? Então é bem diferente a questão da cultura popular, que ela vem ali da tradição, a história do povo, né? E a cultura de massa é a cultura que é produzida ali para um entretenimento ou para o consumo de uma forma geral. Certo, pessoal? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui uma última questão. As artes foram submetidas a uma nova servidão, as regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais, fabricados em série. As obras de arte são mercadorias, como tudo o que existe no capitalismo, segundo o texto. Uma das características da indústria cultural é... Então, aqui, a opção A, né, exploração comercial das obras de arte, né? Visto que nós temos aqui, ó, consumo de produtos culturais fabricados em série, tá? Então, aqui nós podemos descartar essas três questões. Vamos ver aqui, ó, exploração comercial das obras de arte, tá? A indústria cultural tem como característica a fabricação de produtos que possuem elementos culturais destinam-se ao mercado. Assim, a relevância da obra é compreendida a partir do seu valor de mercado e da possibilidade de gerar lucro para o comércio, né? Então, deixa-se então de ser aquela arte apenas para a pessoa usufruir da arte, sentir a arte, apreciar a arte, e ela passa então a ser aqui, ó, fabricadas em série, exploração comercial, né, da arte, então. Certo, pessoal? Então tá aí, tá? Qualquer dúvida, então, a gente pode estar falando lá também no grupo, tá? Para tirar alguma dúvida. E é isso aí, obrigada. E nós nos vemos na próxima, certo? Então tá, tchau, tchau.